Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que precisa acontecer na sua vida para indicar que você está orando direito. Se isso não aconteceu ainda, ou você não está orando, ou você não está orando como deveria. Bom pessoal, quem me segue aqui sabe que eu proponho para vocês alguns exercícios espirituais que vão fazer com que você se desenvolva espiritualmente, de verdade, sem enrolação, vai fazer você se tornar um cristão de verdade, que domina a palavra de Deus, que enfrenta a vida secular manifestando o poder de Deus e que principalmente vai estar cada vez mais próximo do caráter que agrada a Deus. Você sabe que eu proponho aqui um devocional baseado na oração do tabernáculo. E para quem não conhece, vou deixar o link aqui embaixo para você participar disso comigo, com acompanhamento didático, individual e completo. Nisso, até o dia 20/9, nós estamos na Semana do Consumidor, onde essa jornada de transformação vai estar com 50% de desconto. E você que sempre quis participar e nunca teve oportunidade, não perca essa oportunidade. O link com desconto está aqui embaixo, na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário. Mas entrando no assunto do vídeo, vocês que já estão aqui há muito tempo, entendendo o que é a oração, qual é o principal objetivo de uma vida devocional, sabe que primeiramente o principal objetivo desse relacionamento com Deus é de transformar você por dentro. No vídeo de hoje eu quero falar algo que a maioria de nós comete, muitas vezes em nome de Deus, mas que Deus quer urgente transformar na sua vida, que é a espada afiada que nós temos na nossa língua. Isso mesmo, você tem uma espada na sua bainha e muitas vezes você usa ela para ferir o seu semelhante. Depois desse vídeo você não vai ter nenhuma desculpa de não saber o que Deus quer te falar a respeito disso. Eu quero basear o vídeo de hoje na palavra que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 18, no verso 10, onde o discípulo Pedro está com Jesus próximo ao momento em que Jesus seria preso para ser crucificado. Naquele momento, quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Veja, muita gente acredita que Malco era um soldado, mas a Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote, que nos indica que ele era uma pessoa que fazia parte da religião judaica e não dos soldados romanos. Mesmo porque se Malco fosse um soldado, com certeza ele teria revidado o ataque de Pedro. Não, Malco era servo do sumo sacerdote, o que simboliza para nós hoje uma pessoa que, apesar de estar errado no seu posicionamento naquela noite, na sua atuação no Getsemane, é alguém de dentro da religião de Cristo, porque Cristo era judeu. O fato é que a Bíblia interpreta a Bíblia, e lá em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é comparada com uma espada. Uma espada de 2 gumes tão afiada que é capaz de penetrar em juntas e medulas até a divisão da alma e do espírito. Pois bem, nós também sabemos que o homem é a coroa da criação porque foi criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. Isso significa dizer que o homem tem características que diferem ele das outras criaturas de Deus e nos assemelha ao nosso Criador. Isso é fantástico, é poderoso, é maravilhoso, e uma dessas características do ser humano que assemelham a gente ao nosso Criador é justamente a palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus, ela se fez carne, veio na terra para morrer por nós e nos trazer salvação. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é por isso que está escrito: a minha palavra é a verdade. Então, assim como a palavra de Deus é algo importante, poderosa, a palavra do homem também tem o seu poder. É por isso que também está escrito que se você tiver fé como um grão de mostarda e disser para o monte, passa daqui para lá, isso acontecerá, porque a fé sem o comando através das palavras, ela não vai fazer com que nada aconteça. No livro de Tiago, você pode encontrar um capítulo inteiro falando a respeito da língua do homem, do falar do ser humano e do quanto esse dom é poderoso. A palavra diz que na língua está o poder da vida e da morte. É exatamente por isso que quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida do homem, uma das formas dele agir, dele trabalhar, de edificar algo dentro do ser humano é através da língua, através do dom da fala.
o dom de falar em línguas estranhas. Esse tema é muito profundo, é muito importante, mas aqui hoje só dá pra gente dar essa pincelada para que você entenda a importância das suas palavras. E quando Pedro saca da sua espada para atacar o servo do sumo sacerdote Malco, e ele arranca a orelha de Malco nesse ataque, nós podemos entender através da interpretação bíblica que a espada de Pedro pode simbolizar nos dias de hoje uma espada que todos nós temos na bainha, ainda que servos de Jesus, a nossa língua. É isso mesmo, muita gente ao interpretar essa palavra fala o que Pedro estava fazendo com uma espada na bainha. Mas essa espada está na sua bainha e na minha bainha também. Veja que coisa interessante, a espada de Pedro, ela feriu Malco e ela poderia ter matado ele. Da mesma forma que hoje em dia, se eu perguntar para vocês se alguém aí que está me ouvindo já cometeu um homicídio, a maioria de vocês vão dizer que não. Tem gente que vai até se sentir ofendido, né, por essa pergunta. Onde já se viu, irmã Kelly? A senhora perguntar para mim se eu já matei alguém, se eu já cometi um homicídio? Claro que não, eu sou crente, sou nascido na igreja. Mesmo que eu não tivesse tido uma vida inteira na igreja, né, chegar a matar alguém é algo muito grave. E eu sei que é, meu querido. Até eu que, como vocês sabem, tive a minha conversão do mundo das drogas, do crime, até eu que já tive com uma arma de fogo na mão, infelizmente na minha adolescência no mundo, até eu posso dizer para vocês que graças a Deus, por livramento de Jesus Cristo, eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei ninguém, eu nunca tive um homicídio nas minhas costas. Espera aí, se eu mudar essa pergunta para o âmbito espiritual, e agora voltar a perguntar para você se você já matou alguém espiritualmente através das suas palavras, que é a sua espada que está na sua bainha, que é a sua língua, será que você já não cometeu esse homicídio espiritual? Será que não foi por causa de um ferimento causado pela sua espada, pela sua língua, que algum servo de Deus sangrou até se desviar dos caminhos de Cristo? Talvez muitos de vocês dessa vez não podem responder com tanta certeza que nunca feriram ou mataram alguém. Eu, particularmente, não posso responder isso com sinceridade. Infelizmente, possivelmente, eu possa ter matado alguém na fé por causa das minhas palavras. E essa semana eu estava vendo um testemunho da Jaiane, né, filha da Cassiane, que apareceu muito abalada num vídeo, chorando, dizendo que palavras de pessoas cristãs tinham atingido o coração dela de uma forma que ela se sentia oprimida, ofendida, ao ponto de querer parar o seu ministério. Em alguns momentos do vídeo a gente consegue até perceber uma seta de depressão com todas as consequências que essa situação emocional pode trazer ao ser humano. E quando eu ouvia o relato dessa moça, eu me lembrava da experiência que eu tive há algumas semanas atrás com uma pessoa que gratuitamente investiu algumas palavras muito fortes no intuito de me desestabilizar emocionalmente e até de me atacar espiritualmente. Eu até fiz um vídeo algum tempo atrás que tem por título Fui Ofendida, onde eu conto um pouco dessa experiência, dessa situação. Mas algo muito importante que aconteceu nesse episódio da minha vida é que pela primeira vez na minha vida eu recebi uma palavra de alguém, né, de alguém que não é da minha família, mas que eu percebi ela como uma seta espiritual. Com certeza, durante toda a minha vida, eu devo ter recebido muitas setas espirituais através de palavras, e isso com certeza aconteceu com você também. Inclusive, algumas dessas setas, elas vêm de pessoas importantes pra gente, né? Talvez familiares, os próprios pais, porque inocentemente muitos pais, eles lançam setas malignas por emprestarem a sua boca ao inimigo na criação dos filhos e atingem os seus filhos de forma que eles não percebem que estão fazendo isso. Com certeza, durante toda a minha vida eu devo ter recebido muitas dessas setas, porém eu nunca tinha tido a percepção delas como eu tive nesse episódio há pouco tempo atrás. Essas palavras, elas vieram de alguém que não tinha tanta importância para mim, alguém que não tem relevância para dizer algo sobre mim que venha impactar a minha alma. E é por isso que isso me causou uma estranheza. Porque mesmo assim, no momento em que essas palavras chegaram nos meus ouvidos, eu percebi, Deus permitiu que eu percebesse. Eu tenho certeza que Deus permitiu isso justamente
por eu passar a fazer a oração do tabernáculo há algum tempo. O fato é que eu percebi de forma muito real e palpável que aquelas palavras eram setas malignas. Deus permitiu que eu percebesse essas setas entrando no meu coração. Foram lançadas nos meus ouvidos e através dos meus ouvidos elas entraram na minha mente e feriram a minha alma. O caminho das setas malignas é esse, elas entram na mente humana. A nossa mente é o terreno de guerra. E quando ela atinge a nossa mente, dependendo do destino que a gente vai dar para aquela seta, peso espiritual que ela carrega, da situação espiritual que você está, se você está se utilizando do seu capacete, do seu escudo, da armadura espiritual escrita lá em Efésios 6:10. Então, dependendo de tudo isso, essa seta acaba atingindo ou não a sua alma. E naquele episódio, Deus permitiu que eu percebesse essa seta entrando na minha mente, atingindo a minha alma, para que eu pudesse ter a consciência da força e do poder que as minhas palavras têm quando eu lanço ela na vida das outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que tem uma palavra forte, né? Eu sempre fui uma pessoa que tem argumentos nas palavras numa discussão. Eu sempre me vangloriei disso, de ser uma pessoa que sabe colocar as palavras, que sabe discutir, que falar de forma com que as outras pessoas recebam toda a informação que eu preciso passar através disso. E isso, para uma pessoa que prega a palavra, que é influenciadora na internet, né, que passa o seu conteúdo através da fala, isso é maravilhoso, é importante. Com certeza Deus vai usar esse talento como tem usado, né, para eu comunicar o evangelho. Mas isso em uma discussão é uma arma muito perigosa. Isso nas mãos de uma pessoa que tem o objetivo de ferir a outra pessoa é algo muito perigoso. Olha o que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu estou dizendo que eu sempre fui uma pessoa que entendia esse dom da comunicação que eu tenho e que em alguns momentos da minha vida eu me utilizei disso, às vezes até para justiça própria, de atingir o meu próximo. Eu me lembro de momentos da minha vida onde eu fui até a pessoa no intuito de matar a pessoa espiritualmente, utilizando apenas as minhas palavras. Que coisa forte. Eu sempre fui uma pessoa que abomina a agressão física. Eu sempre olhei para alguém que perde a razão, né, e parte para agressão. Eu nunca admiti isso. Parece que existe um limite na outra pessoa, no corpo da outra pessoa, onde a agressão física não é permitido de forma alguma. Eu vejo uma pessoa agredir a outra, eu penso, ultrapassou todos os limites, né? Tocar fisicamente no meu semelhante, isso é algo que eu não permito na minha cabeça. Mas e com as palavras? Com as palavras, não. Com as palavras eu posso falar o que eu quiser. Com a palavra eu posso atingir o meu oponente da forma que eu quiser, que eu vou estar atacando sem passar o limite. É isso que eu pensava. Eu inventei isso na minha cabeça, que existe um limite no corpo, mas que com as minhas palavras eu poderia me defender. Mas o que eu não parava para pensar é que existem palavras que doem mais do que um tapa. Existem palavras que ferem como uma espada. Existem palavras que atingem como um tiro na alma e matam irreversivelmente o seu semelhante. A cena onde Pedro tenta defender Jesus com uma espada contra o servo do sumo sacerdote, onde Jesus pega a orelha do Malco e coloca no lugar, como quem diz: ainda que eles estejam errados, ainda que eles estejam cometendo uma injustiça, da minha parte não poderá haver uma agressão. Da nossa parte não poderá haver ferimentos através da espada, através da palavra. Jesus estava dizendo: a palavra que eu dou para você, Pedro, não é para você atacar as pessoas, é para você curar as pessoas. E a jornada de transformação, a oração do tabernáculo, os exercícios espirituais que eu proponho, jejum, a leitura da palavra, tudo isso fez entender uma coisa que eu não entendi na minha vida inteira de cristã, que é uma chave para toda a transformação, que é o fato de nós conseguirmos mudar o nosso pensamento, o fato que o meu relacionamento com Deus, ele tem que transformar a minha vida primeiramente, para depois ele transformar as coisas ao meu redor, as pessoas ao meu redor. O que a oração do tabernáculo fez na minha vida, depois de tantos anos de crente, ferindo as pessoas com as minhas palavras, vivendo da mesma forma, errando os mesmos erros, pecando os mesmos pecados, apanhando todas as vezes do inimigo da minha alma e ferindo as pessoas ao meu redor com cristianismo raso, falso, hipócrita.
A oração do tabernáculo fez na minha vida foi eu entender que eu não preciso ser necessariamente igual. Porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque o meu temperamento é assim, que Deus não muda o seu temperamento. Que a oração do tabernáculo fez em mim, ela vai fazer em você também. É causar essa mudança, esse nível de mudança. Você não precisa exercer o seu temperamento. O Espírito Santo, ele quer domar o seu temperamento, assim como se doma um cavalo bravo. Pare de usar a desculpa do seu temperamento para continuar sendo a mesma pessoa, para continuar ferindo as outras pessoas, para continuar tendo as mesmas atitudes. Deus tem o poder de usar as suas qualidades na sua obra, mas Ele também tem o poder de usar os seus defeitos para a glória de Deus. O que eu estou propondo para você é uma transformação em nível hard. Você precisa refrear a sua língua. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Em Tiago, capítulo 1 diz, se alguém cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. Ou seja, se você é crente, mas não consegue se controlar, você não consegue ter domínio próprio das suas ações, das suas palavras, você está se enganando, acreditando que está servindo a Deus e agradando a Ele. Enquanto Deus quer que você se controle, controle a sua língua, controle a sua espada e pare de ferir as pessoas através de palavras. Essa é uma característica daqueles que foram transformados pelo Espírito Santo. E essa transformação você só consegue se você se relacionar com Ele de uma maneira profunda. Mais uma vez eu quero te lembrar que até o dia 20 de setembro você tem uma oferta especial para entrar na jornada de transformação. São 50% de desconto. Depois volta ao preço normal e aí não tem choro mais. Então não perca essa oportunidade. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho das notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de me seguir no Instagram Kelly Salles Oficial, porque eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco também muito conteúdo espiritual por lá. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!